tá bom? Ok. Então, primeiro eu quero agradecer você ter aceitado o convite. Nós lemos o seu livro, ele está bem aqui, tá? Está bem aqui. Então, nós gostamos muito. E aí começamos a interessar mais pelo autor, aí começamos a conversar. É um tema bem atual, fala essa questão do luto, que é atual sempre, né? E nos chama a atenção porque a criança também passa por isso, mas não tem palavras, né? Não tem, a gente não é acostumado a falar disso. E você fala de uma maneira bastante poética. Então foi o que nos chamou a atenção. E aí vou começar com algumas perguntas assim, para você primeiro se apresentar. Eu sei que você veio de Buenos Aires, né? Trabalhou primeiro mais com publicidade, né? Começou. Mas eu gostaria que você contasse a sua trajetória, como é que você chegou na literatura infantil. E aí depois eles até perguntaram aqui, mas também falar um pouco sobre esse processo de criação, né? Okay. Então começa, mas aí vou deixar você se apresentar e aí falar um pouco, porque a gente quer saber como é que é isso, ilustrador, mas vamos por partes. Pode ir. Bem-vindo, bem-vindas e bem-vindos, professoras e professoras. Muito bom, apresente. Boa tarde a todos os que estão participando. Agradeço, Patrícia, também teu convite e bom, eu fiquei encantado também com a tua leitura que tu tens no teu canal. Tu fez a leitura do livro e para mim foi um presente. A gente também estava passando por um momento de luto na nossa família. Chegou bem assim na hora também a tua leitura e não só a leitura do livro, sino a leitura posterior que tu fez, né? A tua resenha, os comentários, foi bem bacana. Mas deixa eu me apresentar, então. Eu sou Paulo Gones, sou argentino, nasci em Buenos Aires, faz 25 anos que eu moro no Brasil, já estou quase fazendo 50 anos, então metade da minha vida aqui, metade da minha vida em Buenos Aires. Né? E eu casei com uma blumenauense, moro em Blumenau ainda, sempre morei aqui, que era professora e cantora. Então, assim, eu acho que já, apesar de eu começar a trabalhar na área de publicidade, que era a minha formação na Argentina, quando eu vim morar aqui, já logo de cara comecei a trabalhar em agências de publicidade, estava sempre acompanhando o trabalho da minha esposa, que é a Rana Toledo, na sala de aula, e ela sempre trabalhando também com artes com as crianças. Música, literatura, muito forte. Ela trabalhava também com crianças especiais e eu via também essas diferenças do que era também ter que alfabetizar essas crianças que tinham dificuldade, tinha Down, tinha crianças com problemas de fala, de locomoção, psicomotricidade também, sendo trabalhado com outros professores. Então eu já comecei a ter esse olhar sensível mais com a criança. Fora que também, claro, quando eu vim aqui, logo a minha esposa engravidou e tivemos um filho, então já comecei a vir para cá para ser pai, para acompanhar também esse trabalho com crianças da minha esposa, mas trabalhando na agência de publicidade. Demorou quase uns 10 anos para eu deixar a agência e acompanhar o trabalho artístico dela, quando ela também decide sair da sala de aula e se dedicar só a trabalhar com música e com livros infantis. Eu acompanhando mais nos bastidores, produzindo material, escolhendo ilustradores, diagramando, tá? Até que abrimos uma empresa, ela também depois começou a fazer contação de história, e enfim, acho que uma coisa foi puxando a outra. Até que... Ela é do nosso time, né? Professora, contadora de histórias, ela é bem... Isso, e aí, claro, o público vai crescendo e a necessidade de materiais também até vão pedindo também. Você tem... Eu falei antes com você, né, que a gente gravava CDs, então, mas a mídia CD hoje foi meio que deixada de lado e ficamos só com os livros. E prestamos também serviços para outras editoras, mas em 2005 decidimos abrir
a nossa editora, que é a Gato Leitor, para publicar os nossos livros. Primeiro, lançando livros da Nana e depois incorporando outros autores. Até que em 2017, 2 anos e meio depois, quando a editora cumpriu esses 2, 3 anos de idade, aí eu também publiquei meu primeiro livro, que é o Passeio. Tá? Ah, E então, assim, de 2 anos para cá também, com a conquista dos prêmios que o Passeio teve, o selo da Cátedra Unesco de Leitura, o prêmio da FNLIGE como melhor livro categoria criança, e isso abriu muitas portas. Né? sim. Então foi a partir daí que também a gente começa a, porque eu comentei antes que somos de Blumenau, Santa Catarina, então começamos a deixar um pouquinho nosso estado, Santa Catarina, onde circulávamos de ponta a ponta com as contações de história e tal, para depois começar a entrar em distribuidoras já de outros estados. E hoje estamos ainda nessa caminhada, assim, ainda 5 anos e pouco tempo, mas já estamos indo agora para o 15º livro, né? Então já Uhum. podemos dizer que temos um catálogo que está rendendo e alguns livros selecionados também já tivemos 5 livros selecionados na Secretaria de Educação de São Paulo, que para nós é um programa na minha biblioteca, que para nós também é muito bom e aumenta esse alcance. Chega na mão dos professores, chega na mão das crianças, então Uhum. é muito bom. Esqueci de apresentar para eles, você é autor e é também dono da editora, numa pequena editora, né? Que a gente até fala que são editoras ainda artesanais, que elas, você vê, são uma editora pequena, mas já 15 livros aprovados, né, pelo governo, pela qualidade, né? A gente vê por esse, vocês têm outros como editora. Mas eu estou querendo, e isso é muito bacana, já até vou perguntar mais sobre a editora. Mas eu queria que você falasse do seu processo de escritor, como é que surgiu esse livro, qual foi o processo de criação, e aí depois ver como é que é essa conversa com o ilustrador, como é que você cria. Porque uma parte do livro, ele é sem palavras, quer dizer, a ilustração fala, né? E o ilustrador é outra pessoa. Então, como que Uhum. é essa relação, que é quase um casamento, né? Porque a gente vê tudo integrado. Como é que é o seu processo de criação, né? Como você começou como escritor, o processo de criação desse livro, e Eu, aí eu questão tive, do como eu ilustrador. falei, eu tive, como eu falei, minha experiência como redator publicitário, mas antes disso, né, voltando também ainda à minha época na Argentina, aos 18, 19, 20 anos, eu fiz um curso de história em quadrinhos. Né? Então, é outra mídia, mas onde também eu aprendi a escrever roteiros. Né? Então, a palavra sempre esteve presente. Eu também me considero um bom leitor desde criança. Tive essa oportunidade de ter os pais que sempre eh, compraram livros para gente, revistas, e lia muito. E chegou um momento que também na editora eu queria sempre falava para minha esposa, vou escrever algum livro também, será? Ou vamos publicar os teus, tal? Ela, não, faz o teu livro, tal. Aí sempre pescando ideias daqui e de lá, né? Particularmente o passeio, né? Como ele nasce. Ele nasce quando eu estou em Buenos Aires com uma sobrinha de 6 anos e ela brinca comigo de apostar corrida. Então, tio, vamos apostar corrida? E o tio vai apostar corrida nessa brincadeira de ir e brincar com a criança, e ela vai na frente, a gente vai brincando com ela estava andando de patins ainda, então era eu correndo, tive que sair correndo com ela, muitas vezes também de bicicleta, mas nesse caso era de patins, e eu fiquei com isso na cabeça depois, né? Com essa brincadeira, que momento bonito que os dois tivemos. Eu visito Buenos Aires uma vez por ano, a gente não se via muito, mas ela, sabe, me chamou para brincar e eu guardei esse momento na memória e tal. Mas eu vi que também tinha alguma coisa aí nessa. Vamos apostar corrida, e quando vim para cá, estava isso rabiscado no meu caderno e decidi
começar a escrever uma história. Quando começo a escrever a história, era a brincadeira de um pai e uma filha, que a filha convida ele para andar de bicicleta, mas ele passa ela, ele faz uma careta, ela passa ele, faz uma careta, e era esse aí, mais essa brincadeira de chegar na frente da padaria e dizer, pô, que era mesmo para comprar? Isso era uma primeira ideia. É Vamos, quem anda vamos de vender. bicicleta com as crianças sabe bem como é que é isso, né? É bem bacana. Então, o livro na verdade, não era um livro ainda, era só uma ideia, mas já com um esboço de um roteiro, sabe? Com a imagem já na minha cabeça. Aí ele depois começa a o próprio texto, a gente começa a me instigar, não, isso aí não dá um livro, então vamos continuar. Segundo processo, aí eu penso, faz a criança andando de patins, o pai passa de bicicleta, para ser mais rápido, ela passa de cavalo, aí ele passa de moto, aí ela passa de carro, aí o pai passa de Jeep. E aí, claro, já começa a surgir algumas frases também, que inclusive estão no livro. Mas, claro, criança não podia conduzir um carro. Aí surge a ideia. Né? Então, o livro, de alguma maneira, de forma orgânica, ele vai me chamando. Né? E aí eu vou mudando quando decido que o pai vai mudando a idade, a filha também vai crescendo, e aí vem toda essa questão de que, em algum momento, um dos dois tem que pegar um avião e vai embora. E aí o livro terminava nessa segunda ideia, com ela olhando para o céu. Só que também me parecia meio clichê essa questão de o pai virou estrelinha, sabe? Ainda não havia chegado no que eu queria. Mas nesse primeiro momento eu deixei essas imagens e fui a elaborar os textos. E aí, claro, foi muita depuração, né? Foi tirar palavras, a gente sabe que às vezes não tem que ficar escrevendo muito e que dar espaço até para sabendo que vai ser um livro ilustrado, né? Tem que dar essa deixar essas brechas para o ilustrador também poder dizer alguma coisa até diferente, poder até negar o texto, mas enfim, eu fui cortando linha, cortando texto, cortando sem descrever o que estava na imagem, só que eu colocava como aprendi a fazer um roteiro de história em quadrinho. Texto, imagem. Né? Eu não deixei de colocar aquelas imagens porque era. Ah, tá. Agora entendi. Você já tinha essa vivência da história em quadrinho? Você já escreve o texto pensando na imagem que vai vir depois, sabendo que vai ter Isso, imagem. isso. E aí eu fui para Rio de Janeiro e quando eu fui para o salão da FNLIG, né, o salão da Fundação Nacional do Livro, e aí eu já estava com o texto escrito e começando a editora, levando meus primeiros livros assim meio que na sacola, não tenho stand, não tinha como ter um stand no salão, mas eu fui lá para conhecer, para divulgar, já havia visitado antes também o salão, e comecei a olhar ilustradores, livros que estavam nas prateleiras, já pensando quem vai ilustrar o meu livro. Né? E aí foi que me encantei pelo trabalho do Alexandre Rampaz quando vi um livro que ele ilustrou para Bia Bedrão. Acho que como nascem os livros. Né? Porque tinha que ser alguém também que não estilizasse tanto a figura. Tinha que saber desenhar a figura humana, também, né? E tinha que também ter essa capacidade de fazer uma criança e um pai mudando com o tempo. Né? Você tinha que concordar com o estilo dele também, né? Um que você visse o estilo e tivesse a ver com a sua história, né? Com o que você É, ao queria. mesmo tempo, ao mesmo tempo eu não conhecia ele, então eu estava só marcando no papel e aí fiz um primeiro contato, né? Comecei, não lembro se foi pelo Face, como foi que eu fiz o primeiro contato e marcamos, mandei o texto, aí ele gostou e marcamos umas conversas por Skype, e aí ele que vem com a ideia de tirar todos aqueles veículos
para não Ah, ficar para não parecer que era uma competição, né, saber que tinha e deixar num patamar universal, digamos, a bicicleta, né? É o veículo que todo mundo também pode usar e aprende a usar com a ajuda de alguém. O texto em si, ele não mudou. Isso foi o mais interessante da história, que mesmo tirando todos os veículos como havia pensado e deixando só a bicicleta, o texto ele se mantém. Né? Só enquanto a sua ideia ficou. Então foi um casamento, né? Ele entendeu a sua ideia e trocou algumas coisas por imagem. Que bacana, né? Foi, isso. acho que é Aí quase que nessa uma conversa, criação criativa, né? claro que nessa conversa a gente também tem, ele havia feito também um esboço, e aí eu falei, não, mas faltam páginas para, bom, não sei se todo mundo que está acompanhando leu o livro, né? Mas ele tem umas páginas em silêncio, onde Uhum. a filha, de alguma maneira, ela curte esse luto. Né? Então, ela tem esse respiro, ela senta, deixa a bicicleta de lado, para depois dizer provavelmente não estava preparada, que é o que o pai pergunta no começo do livro. Filha, você está preparada para aprender a andar de bicicleta sem rodinha? E, e um pouco conversar essa parte. Mas eu sabia também, a gente já havia discutido que seria, tudo aconteceria num dia, porque o livro ele Ah, tá. nasce com Essa o ideia é que sol, é tudo num termina dia. à noite, Tá. da noite que vai do dia para a noite, né? Tal, então, tem várias leituras também, assim, que é, apesar de ter essas elipses, de pular o tempo, na idade deles, tal, o transcurso é um só. Então, isso foi Uhum. feito no mesmo plano de tempo, digamos, de 24 horas, vamos dizer, assim. E aí E amanhece muitas o dia seguinte, né? Aí vem a criança, é o dia seguinte. no dia seguinte. É. A ideia do mato crescendo é dele, do Alexandre, do ilustrador. Tem uma borboleta que acompanha esse passeio Sim, também, sim. que ela entra com o pai, ela some com o pai, mas ela depois renasce, reaparece também quando tem a presença da bicicleta do filho. Né? E essa foi uma ideia também do ilustrador. Os pequenos acompanham, os pequenos, quando a gente faz a leitura, pedem para acompanhar a borboleta. Né? Uhum, Aí uhum. também adequa, também quando vai mediar o livro, As traz esse. crianças. É, Estão falando aqui que acharam muito lindo, que amaram, e está perguntando se teve mudança na história. Uma falou que né, a questão da morte impactou muito, né? Foi um jeito de falar sobre isso. E a Silva está perguntando se houve mudança no nome da história ou se desde o começo você já o título já era esse. não, o título quem escolheu foi a minha esposa depois, porque a gente tinha outro título. Na verdade, sim, o primeiro, como havia colocado Vamos Apostar Corrida, que era o que eu Ah, enviei para o Alexandre, aí depois, quando ele vem com a ideia de fazer só bicicletas, aí a gente tinha que escolher outro título, deixou eu pensar no título, e aí a minha esposa na editora, ela que decide, não, vamos deixar só o passeio. Né? é porque não é Então, fácil, aí, né? Processar um bom título coroa o livro, né? Não é uma coisa assim tão simples, né? eu sempre falo, aqui a gente fala que na editora, a minha esposa é que é craque em dar nome dos livros. Ela tem também, quando dá É bom que nome os para. dois escrevem, né? Vocês dois É, escrevem, isso é bom, né? quando a gente fez o primeiro livro da editora, até assim vou mostrar para quem não conhece, que é O Monstro do Pé Molhado. Também a gente achava um nome estranho e tal, mas todo mundo que bate olho nesse nome se encanta pelo nome e vai atrás, porque já tem a palavra monstro também, claro que tem essa pegada, mas no passeio eu acho que também na própria capa, depois, quando ele tem a figura da menina, mas depois tem a figura de um senhor, que muitos pensam que é o avô também, então já a partir da capa, e se a gente abre a capa toda, tem a borboletinha atrás, Sim. né? Então, É um desenho só. continua também. É, então já o livro já começa desde a capa, tem essas leituras, essas camadas
que a gente tem que passar depois também para, na hora de mediar, pode também fazer que outro também enxergue o livro com essas ideias que os autores, ilustradores tiveram, né? Eu acho que os Uhum. mediadores têm que estar sempre abertos e estudando isso, né? Mostrar que o livro ele começa já na capa, mas que tem uma contracapa e esse mais ainda, porque no livro circular, né? A Sim, criança sim. depois ela volta, tem a mãe que ensina a andar e aí começa outro ciclo. É muito bonito, né? Fica o ciclo da vida, estou dando os parabéns aqui, que é muito bonito. A outra falou que adora o Monstro do Pé Molhado, que já trabalhou com os alunos com ele. E aí, já indo por aí, você falasse um pouco dessa questão da literatura infantil. A gente estava conversando, né, informalmente antes, que teve um crescimento muito significativo na literatura infantil. A gente, eu acho que fica as professoras a minha biblioteca Monteiro Lobato tem os livros bem antigos infantis que tinha um monte de coisa escrita, uma outra historinha, uma outra ilustração, e hoje está muito rica, né? A gente já ficou com medo de, será que a internet vai parar de ter livros? E pelo contrário, né? Está crescendo o mercado editorial de livros infantis, em qualidade, em quantidade, e que quem lê, às vezes não é só para criança, né? O adulto lê e se delicia. Esse mesmo, né, o passeio é para adultos e crianças. Sim. Adultos se emocionam, crianças se emocionam, e está sendo uma tendência, né, da literatura infantil. Eu queria que você falasse um pouco como que você vê esse momento, né, da literatura Então, infantil, literatura para crianças. A gente fala sim, infantil, mas é para crianças que adultos também gostam. sim. Eu acho, claro, que no Brasil as coisas parecem que chegam sempre um pouquinho mais tarde, um pouco depois. É, a gente vai já acompanhava trabalhos de autores de fora que já tinha essa como você falou, não sei se é uma tendência, que mas também teve o reconhecimento de muitos ilustradores brasileiros no exterior. Então, também a partir de que eles começam a serem reconhecidos fora, aí eles são chamados também para ilustrar os livros, e aí eles começam a querer ter mais espaço também dentro do livro. Não serem apenas uns meros ilustradores de texto que vem texto corrido e eles só vão ter aquele espaço menor para colocar seu desenho, senão que não, eles querem também narrar, né? Então a gente vê que hoje está meio a meio, né? O ilustrador também ele é autor do livro, o Sim, ilustrador sim. o ilustrador ele também conta e a gente quando estuda isso, claro, quando eu faço um livro como passeio, eu já fiz pensando nisso. Então, Uhum. como eu falei, eu já tinha texto, imagem, pouco texto para ter imagem, para ser mais, né, a questão imaginética tomar mais conta do livro, mostrar de uma maneira também sensível através das imagens, né, não só com a poesia na palavra. Mas nós entramos num momento com a editora onde alguns programas de governo foram cortados. Hum. Aí a gente não tinha esses vídeos de participar de editais e tal. E eu acho que isso, de alguma maneira, meio que ajudou a depurar. Assim, antes era muita quantidade, produzir muita quantidade, e daqueles autores que já vinham com, com esse tipo de trabalho, de escrever mais, e de colocar mais texto e tal. E aí começou a ter um pouco mais entrada o livro ilustrado, né? Nesses últimos 5, 10 anos, talvez. A gente chama até uns que é livro-álbum, né? Quase não tem nada escrito, é mais E imagem aí do tem que palavras, né? isso, tem livro-álbum, tem livro-imagem, mas o Roger Melo já fazia isso há tempo, a Angela Lago também tinha uma série de livros, livro-imagem, já tinha, mas não, claro, não tanto em número como tem agora, e como tem agora na preocupação de criar desse jeito. Assim, né? Tem muitas editoras que estão surgindo também nesse momento que parece se ser de crise, mas gente louca que gosta de livro ainda, Pois é, pois do é. livro físico, Então, mas é porque tem artistas que precisam, os criadores que precisam ter espaço. Então a gente uhum. recebe projetos bacanas, vê que tem essa oportunidade
para poder oferecer para as crianças esse universo das emoções e trazer tudo que elas de alguma maneira precisam também na escola ter um elemento um objeto que ajude ela já de alguma maneira seja o pai, seja o professor a mediar para entrar no universo da arte, como a gente havia conversado antes, né? E Sim. que o livro não é mais do que isso, é um objeto para a gente conseguir chegar numa criança, poder ler já desde bebê, para ela começar a mudar esse olhar estético e, É, e ter ouvir também, contato com a arte, né? Que vai, ter esse contato com a não nos arte. humaniza, né? Nos humaniza mais. Claro que tem, claro, a gente vê que tem livro tudo que é tipo, então aí cabe a quem vai mediar de fazer essa seleção, aí tem os especialistas que de repente quando fazem uma premiação já ajuda a quem vai mediar a saber, não, já tem uma escolha, né? Mas cabe a gente também na livraria sempre ficar fuçando, não deixar de fazer isso, não deixar que seja tudo fácil, né? Que tudo chegue na escola, senão também ir atrás, né? Continuar indo atrás. E, e tudo que você apresenta para a criança, ela vai absorver até de uma maneira muito mais fácil do que a gente imagina. Tem lugares que a gente pensa que o livro passeio, é, às vezes parece como que ele não censurado é a palavra, mas assim como parece que o pessoal tem medo de falar desse momento da morte do livro com as crianças. Sim. Quando você vai ler para a criança, né, eu já tive aquela experiência com crianças de 5, 6, 7, 8 anos, que até crianças que haviam perdido o pai, mãe, e quando leram o livro, meu, já estava tudo resolvido na cabeça delas. E, e às vezes na cabeça do adulto que parece que Que isso tem mais medo, né? Sim. que tem mais medo de tabu, assim, aí vira tabu. Mas enfim, eu agradeço sim que ele entrou no programa Minha Biblioteca e Uhum. realmente chegar na mão assim, de ter esse alcance é algo fantástico para o autor, né? Uhum. Porque Não estou acompanhando as perguntas aqui, mas está aqui do lado, mas eu estou apontando aqui, não, que todo mundo quer um livro encantador, né? Que eles gostam, os alunos amam os livros imagéticos, eles inventam, quando tem imagem, às vezes eles não leem, mas eles inventam histórias a partir das imagens. Eles ouvem, mas depois eles inventam. Então, por isso que ela tá mesmo as crianças que não sabem, ainda não dominam a escrita, mas já vão dominando as narrativas, né? A arte já vai, pode ser antes da alfabetização, a arte já vai tocando o coração delas. Eu ia falar da importância que você acha da literatura, dessa questão da arte para as crianças. Como é que você vê? então, é o que eu te falava de nós ter, enquanto editores, essa oportunidade de fazer a ponte entre o artista, né, e o público. E você é um E, artista também, né? Você também é um escritor. Você fala muito como editor, mas o escritor também é um artista. eu ainda estou com 2 livros apenas e ainda está meio Mas que se escritor, aceitando também, se aceitando enquanto escritor. Mas acho que assim, a gente tem essa oportunidade de levar esses momentos. eh, são, cada livro é um resumo, às vezes um tema, às vezes só tem uma questão lúdica, mas que aborda, mas é, é que faz com que a criança entre nesse mundo entenda essas emoções, ela também enxerga o que está às vezes escrito no livro e ela também possa refletir do jeito dela e resolver também algumas questões que estão, uhum. né, na cabecinha delas. Essa Ela questão do também tem esse emocional, né? Nem sempre temos espaço para falar de emoções, né? um momento também de afeto, de saber que pô, alguém está lendo esse livro para mim e ela está ouvindo a voz de alguém, né? Então essa leitura que tem paternal, o familiar, né? Alguém que está lendo Uhum, para ela, uhum. para começar a entender que isso também é bacana, né? Que ela está
tendo esse contato, não só com o livro, senão também com a pessoa que está lendo para ela. E, e a questão, claro, da arte em si, né, que eu acho que a palavra, seja a poesia, tem quem domine melhor. Eu, porque talvez não tenha vivido mais a minha infância em Buenos Aires e aqui, eu também não incorporei tanto as parlendas Ah, brasileiras, sim, as sim. cantigas brasileiras. Então, eu não domino isso na hora que eu vou escrever, né? De trazer isso para o meu texto, né? Mas tem muitos autores que fazem muito bem isso, Trazem o né? cordel, trazem a parlenda assim. A Mesmo o parlenda, então, cordel, né? A gente faz muito bem. e a própria, claro, a gente procura também que as frases sejam curtas para ter uma certa musicalidade, então também as crianças vão, além do vocabulário, vão entendendo isso como uma coisa que também é, entra de uma maneira singela e com, com as palavras sendo bem escolhidas, e tendo essa rima, às vezes, o jogo de palavras. Então, acho que é muito rico. Tudo que a gente pode propiciar é para aumentar não só vocabulário, senão ampliar o olhar estético delas também, fazer com que a arte chegue e elas aprendam depois a enxergar de outra maneira outro tipo de também como é de obras, né? Estou pegando aqui, porque tem gente no link errado. Ó, manda o link, tem que pedir para mandarem o link correto para eles virem para cá. A gente eu estava pensando agora, a gente concorre muitas vezes hoje com os videogames, com outro tipo de entretenimento, ver cinema e tal. Por isso que o livro é um objeto que é um objeto afeto, sabe? Que a palavra afeto Uhum, está uhum. sempre colada na minha cabeça com o livro para também. Claro que a gente não pode também querer que a criança tem que brincar também com o material, deixar ela Sim. à E tem livros de vontade. brincadeiras, né? Tem livro para tomar Tem os banho, livros tem também, livros também. Fazem parte, que façam fazem parte parte. delas. Então, é saber dosar, né? Eu Uhum. tenho, eu tenho outro livro, não sei também se o pessoal conhece, que ele entrou nas bibliotecas de São Paulo, que é o 10 motivos para você logo aqui em casa. Ele não entrou na minha biblioteca, mas ele foi selecionado para as bibliotecas das escolas. Então, talvez chegou na biblioteca, mas não foi parar na mão da criança ainda. Mas estando na sala de leitura, eles leem, eles podem levar emprestado também, Então, né? e ele acaba de entrar agora nos 30 melhores livros infantis da Crescer. Ele também recebeu o selo de extinção da Cátedra Unesco, da PUC-Rio. Então, ele está por um bom caminho. Aí eu estou começando assim, a, a me aceitar como escritor mais. E, Sim, deixar crescer o escritor. que eu estou também assim, querendo editar mais livros, textos Ah, dos tá. outros. Então, E como é que tá? Então, vamos falar um pouco sobre a editora, né? Você explicou mais ou menos. Ela começou por uma necessidade de você, de publicar as obras da sua esposa. Porque da onde isso. ela surgiu? Ela começa com essa necessidade de querer. eh, Tinha alguns projetos, alguns textos que não entravam naquelas editoras que a gente tinha parceria, e a gente queria fazer. E eu também queria largar tudo e participar mais do que era a nossa empresa, que era mais de produção artística, mas deixar de produzir para os outros e começar a produzir para a gente, e começar a elaborar o livro e Livros que vender o vocês livro. gostavam, que vocês achavam importantes, é isso? Também, né? E aí, claro, fazer todo o processo, não deixar fazer e passar para outra pessoa comercializar, senão fazer e vender, né? Então, Uhum. aí a gente decidiu começar com 2 livros dela, aí depois colocamos outros 2 livros, depois de outros autores, que foram compra de direitos. A gente nessa
ansiedade de, de ter catálogo, queríamos ter dois livros também que são de contadores de história, mas da Espanha. A gente gostava também. Talvez tem mais texto, porque é, pensava mais como Não, para contar. os maiores eles leem mais mesmo, né? É isso, são livros com mais texto. E aí depois vem outros dois livros da Nana, um de poesia, e aí depois vem outros também outros dois livros, e aí depois que eu entro só quando já estávamos com quase 10 livros no catálogo. Aí Uhum. entro eu como autor como passeio. E aí que vem toda essa virada, porque o passeio ganha prêmios, e aí começa a ser visto com outros olhos também o nosso projeto. Né? Parece que sem É, prêmios a gente ainda não tinha essa possibilidade. A gente, depois e do como passeio mudou menores, tudo. uhum, eu acho que vocês têm uma autonomia maior, porque às vezes grandes editoras, eles já vem a ordem, né, para o escritor, o que tem que escrever? Ai, gente, agora a moda é bullying, então tem que escrever de bullying. Ah, e agora a moda é Covid, todo mundo escreve de Covid. Vocês têm ainda Então, aquela coisa mais artesanal de vir a inspiração e vir a imagem, ter essa liberdade de criação maior, né? já passamos por isso e agora estamos fazendo com calma. É, temos uma média de 3 livros por ano, mas não é nada também é, que tenha que ser cumprido assim, uma exigência. E temos agora outro livro que vai sair em setembro, então tem projetos. A gente, apesar de que o Da mercado deu uma crise. certa parada dessa crise, a gente não para, vai continuar. Está aberto agora o edital do PNLD literário para Uhum. 2022, então a gente vai trabalhar, tentar pela primeira vez, que a gente nunca participou dele, para ter obras escolhidas talvez a nível nacional através desse edital. Então Uhum. temos esperanças Que aí ajuda, né, a sustentar a editora também, né? e ajuda Porque a sustentar a editora, claro. essa coisa Hoje vai artesanal tem um sair, preço também, né? Então tem que. hoje, desculpa, Essa coisa de ser artesanal tem um preço também, porque as grandes tem editoras preço, não? série, mas eles entram mais dinheiro. Artesanal até, vamos dizer, a Apesar, qualidade sobe, porque vocês têm 15 livros, né, escolhidos, porque a qualidade está em primeiro lugar. apesar de Para estarmos, sustentar a editora é mais difícil, né? sim, apesar de estarmos num país que tem mais de 200 milhões de habitantes, temos pouquíssimas livrarias. E é uma coisa que Uhum, eu sim. assim, lamento muito, né? Em Buenos Aires tem, na Argentina tem mais livrarias e parece que lá as editoras pequenas vendem mais do que as editoras daqui, sendo que aqui temos um país com 5 vezes mais habitantes. A gente faz tiragens médias hoje, assim, 1.000, 1.500, 2.000 livros, e quando tu pensa que vai, não, putz, isso aí vai vender rápido, às vezes demora. Tem uns que conseguem emplacar e vão embora, e outros que ficam segurando, né? Uhum. Mas temos hoje apoio dos clubes de leitura, de alguns editais, também está acontecendo agora o edital do KIT Belo Horizonte, KIT BH, então também esses apoios são importantes para a gente. Você faz parte do coletivo, né? Vocês fazem coletivos, não é isso? Como é que chama? Coletivo Então, nós Alice, fazemos, não é isso? a Como é que Gata Editora funciona? faz parte do Coletivo Alice. O Coletivo Alice vai fazer agora 2 anos, em setembro, e a gente decidiu reunir editoras dos 4 cantos do Brasil, tem acho que 5 estados representados, Bahia, Paraná, Santa Catarina, Porto Alegre e São Paulo. E são 200, 250 títulos que a gente consegue levar para feiras, estavam fazendo isso, Ah, tá. cada um dentro do seu canto, mas reunindo o catálogo de todos. Fizemos alguns seminários que teve em São Paulo, foi na Biblioteca Monteiro Lobato, foi no Sesc Paraná, em Curitiba, e em Porto Alegre teve um. Esse ano era para ter mais, mas
íamos ter o nosso primeiro aqui em Santa Catarina, mas a gente não conseguiu. É, Com e a até Covid não não deu, ia, né? Muitas com coisas o foram Covid não deu. suspensas, né? E aí também a gente reúne mediadores, conversa, apresenta um pouquinho, cada um fala do seu projeto, mas apresenta o coletivo em si, e reforçando essa ideia de que, ó, gente, comprem dos independentes, olhem para os independentes, né? Vejam, pesquisem um pouco mais quem são essas editoras pequenas que estão oferecendo esses títulos, algumas também, claro, levando temas que as grandes às vezes não, Não assim, tocam, né? Porque não não é tão tocam. vendável, né? Dinheiro não é tão vendável, então. Talvez para não ser tão vendável e tal. Mas a gente não, a gente é, tenta e consegue. Consegue porque depois acaba tendo repercussão, querendo ou não, Uhum. ele E é. vocês têm, no canal, vocês têm alguma contação de histórias no canal? Que sua esposa é contadora, né? De histórias. Tem alguma Nós contação colocamos, de nós histórias? oportunizamos Clube do agora, livro? nós oportunizamos agora no Instagram da editora Gato Leitor, underline editora, dois livros narrados com a imagem passando. Então, quem quiser olhar Ah, lá, as professoras gratuito, podem usar? podem usar. Eu não sei como Ah, porque a os gente está sempre pegam. querendo livro para contar para os seus alunos. Então, desculpa, eu vou colocar aqui como é que é o Instagram, eu vou postar aqui, @ É arroba Gato Leitor, underline editora. editora, é o Instagram, né? Vou colocar aqui. A gente aqui falando que a leitura ainda é uma diversão cara também. Sim. É, 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 é caro porque a gente tem que comprar muito livro, não quer só um, que muitos. Mas eu acho que comprando um por mês já está bom, já ajuda, já consegue. Mas se a gente vai ver e acompanhar o preço do livro com o que são os mercados de fora, está com um preço assim, Sim. super básico o livro. Não, o A gente problema não do acompanha, Brasil a é indústria que do livro ainda não. a gente ainda tem essa questão da muita. Como é que se diz? Ah, ela colocou. Tem muita divergência, muita diversidade econômica, né? Então, para alguns é mais difícil. Para outros, entre comprar um livro e comprar outra coisa, primeira necessidade, né? O livro acaba ficando caro para boa parte da nossa população. Acho que isso que a professora quis É, dizer. Para boa parte ainda é. Né? Ainda bem essa que tem esses desigualdade. programas de governo, né, que compra para eles terem acesso na escola. E tem Então, até essa esse programa Minha Biblioteca também, que eles estão podendo levar para casa. Mas a maior é, parte é muito caro, né? a desigualdade que realmente é que pega no país e faz com que. Bom, aí, claro, depende de cada governo de cada estado, federal, Como incentivar, né? Uhum. para se mexer e fazer com que. Porque tem hoje tem muita criança que também não tem nem computador em casa. Então, como vai acessar as aulas dela? O que está acontecendo com elas? Eu não sei. Né? Sim. Nós participamos muito de visita a escolas, a gente leva o livro, né? Então, assim, conta histórias, vai, às vezes também. Olha, vocês visitam escolas também? Em A gente Blumenau, né? São Paulo não vai dar. visita, visita aqui dentro. Temos também projetos através do SESC, onde recorremos o estado de Santa Catarina, e geralmente as escolas públicas são contempladas e vão visitar nossos espetáculos, e aí as bibliotecas adquirem nossos livros, a gente deixa sempre algum um outro de presente para depois ter um outro contato. Então, assim, vamos fazendo também a nossa recorrida. Assim, né? Sim, sim. Não podemos ficar doando para todo mundo, porque tem realmente Não, não muita dá, né? gente que Sim. pede, Não, numa editora desse mas tamanho nem dá, né? Senão vocês não se sustentam, né? Porque é uma editora artesanal, é, familiar, né? Então é uma isso. outra. Mas vocês têm. Então, contação de histórias vocês têm no Instagram, no canal de vocês do Instagram, Tem, e, e só editor. acompanhar, aí depois acompanhar também acho que o Instagram da minha esposa, que é a Nana,
A Ana Toledo, ela tem Ana Toledo, isso? participado, da Ana Toledo, ela tem participado agora de umas contações de história através de um, eu vou colocar aqui, Isso, a ai, gente pode escrever. Que aí as professoras, tem muita professora assistindo a gente, aí elas eu aproveitam e escrevi aqui, acessam. é um Porque projeto que nesse, chama, é um projeto que chama Ailos Conta. Ailos é um grupo de cooperativas, o banco cooperativa, que também sempre chama gente para fazer contações de história nas escolas. Não eu, porque eu, com minha voz e meu sotaque, não, não consigo, mas ela domina melhor essa parte. E esse Ailos Conta disponibilizou uma quantidade bem considerável de contações gratuitas no YouTube. Acho que foram umas 6 contadoras de história que narraram, fizeram contações e está tudo gratuito na internet. Tudo uma. Acho que aqui travou. Não sei se está. A atriz já está aí, eu estou. De 1 hora em ponto, acho que travou numa hora. Aí, a já está voltando. Ah, agora, a pessoa colocou travou, mas agora vai. Som. estabilizou a internet, eu fechei o microfone para ver se melhora, é porque deu 1 hora de transmissão. Aqui a gente começou antes, né? Quando dá 1 hora, eles começam a travar, senão que a gente vai ter que parar daqui a pouco. Mas tá tão boa essa conversa. É, onde você estava? Você estava com a Ailos, como é que você está? A Ailos Conta, você colocou lá, né? Eles podem entrar lá, tem contação de histórias. E. Nós temos em Blumenau um clube de leitura, que agora está acontecendo de forma online. A gente Uhum, escolhe um livro também, seleciona, tem um grupo que já participa, a gente faz as reuniões na nossa editora e levamos os livros. As últimas 15 edições foram livros de editoras do Coletivo Alice, né? tá. Então, assim, a gente estava fazendo a escolha com a minha esposa e fazemos a leitura, fazemos alguma atividade também para chegar no livro, que é o que elas também mais gostam, assim, as professoras, a maioria é professora, mas tem um Ah, você público faz com que professoras, que bacana. é bem diversificado, não é só professor, mas tem bibliotecário, tem professor, tem arquiteto vindo, tem umas 15, 20 pessoas a gente reúne. E agora estamos Mas fazendo isso de maneira online. Então, esse mês não vocês vai ter. contam, tá? Vocês apresentam e contam um livro e aí depois comentam, é isso? Como é que funciona? A gente cobra uma taxa onde está incluído o livro, né? Então, elas ganham o livro, lemos juntos e fazemos uma conversa depois sobre a literatura, né? Então, sobre o primeiro olhar que cada um tem, né, sobre o livro. E aí vai somando. E tem gente que enxerga. Agora, como é online, a gente manda o livro antes. Então, a pessoa consegue ler antes e aí ela já absorveu um pouco melhor, né, Uhum. a obra. Aí, quando compartilha o parecer, aí houve outro também, eu não tinha percebido nisso, tal. E aí essa troca é Ah, que bem, bem bacana, interessante também. que Que é um pouco o que a gente bacana. está fazendo agora, assim, né? Conversando, né, sobre livros, sobre leituras, a gente só não leu antes. Aí, ó, que está funcionando, fala sobre a contação. Então, aqui a gente está. Eu ia pedir só para você. Então, já falou do livro, né, da trajetória, que é um livro bastante premiado, né? Eu ia pedir para você fechar, para comentar, primeiro, comentar um pouco esse momento que a gente está passando, né? E falar dos novos projetos da editora, para a gente fechar. Se está vindo mais coisa. Eu achei bacana falar do coletivo, saber das contações de vocês, né? Que tem um clube de leitura, bem bacana. É... Nós estamos agora, Então, está. nós estamos com muita saudade de fazer feiras, porque também Uhum.
era uma maneira de estar perto do público, das crianças, das bibliotecas, das bibliotecárias de algumas. A gente fazia feiras no interior de Santa Catarina. Eu contato, às vezes, onde não tem livraria, eu contato com o livro através das feiras. E a gente estava levando, claro, todos os livros do coletivo, os nossos livros, e estava sendo bacana. E é um momento onde a gente vai ter tá se reinventando, né? Fazendo esse tipo de divulgação através de lives, contando história e filmando. Mudou o cenário, a gente coloca, hoje está gravando em casa, mas é um momento necessário agora. Acho que veio assim para a gente reaprender muita coisa, repensar, ver o que é realmente necessário, enxergar quem está realmente nos governando, que decisão está tomando, se isso nos está beneficiando ou nos está prejudicando. Uhum. E eu acho que os números estão aí hoje, né, nos dando esse tipo de informação. Eu acompanho o que acontece aqui, o que acontece com a minha mãe na Argentina. Eles estão lá, fechadinhos, tiveram até agora 800 mortos. Nós estamos indo para mais de 40 mil mortos. O país tem 5 vezes mais de habitantes, ok, mas era para ter controlado um pouco mais a situação. Então a gente se viu obrigado e nós ficamos em casa. Nós vamos na editora agora 2 vezes por semana, preparamos um outro pedido, mas tentamos, nós saímos para jantar. Hoje saí para cortar o cabelo. O máximo que eu fiz. Estava 3 meses sem cortar o cabelo, Tentando estava feia a manter, né? coisa. Sim. Então, assim, ó, saí com medo. Mas eu acho que é um momento bacana, até porque a gente está. O contato que nós temos hoje, Patrícia, assim, a gente não se conhecia. A pandemia Pois levou a é. gente a se conhecer também. Estamos falando agora para 60 e poucas professoras. Eu teria que ir até São Paulo, talvez, né, sabe, fazer bolar todo um esquema para entrar, né, numa escola, para chegar num evento e tal. E agora estamos fazendo isso, né, de uma Tem maneira alguns muito mais, ganhos, né? Tem alguns mais ganhos essa. simples. Sim. É, Estamos então, aprendendo a nos comunicar de outra forma, né? é claro que é um pouco mais frio, mas é o que temos. E logo, logo eu espero também poder é, viajar de volta para lá e conversar tete a tete, cara a cara. E Uhum. aí levar as nossas novidades. A gente está agora, nosso último livro publicado foi uma semana antes da pandemia, que é esse aqui, que é. Hoje, Hoje hoje é é o um meu aniversário. aniversário, é um livro da Julie Fogliano e Christian Robinson, são autores de fora, compramos direitos. E em setembro estamos lançando um livro chamado Uma Árvore, que também queríamos ter publicado antes, que é uma criança planta uma semente e o cenário muda, né? Aí Nossa, o tema também também muito bom. a gente queria ter lançado ele antes, porque o autor em julho iria estar aqui no Brasil, mas ele cancelou a viagem agora, iríamos lançar ele. Ele é brasileiro, mas mora na Espanha, é de Brasília. Eu E, tenho enfim, duas perguntas. é o nosso próximo título. E aí depois, livros do Pablo, livros da Nana, a minha esposa, que é na editora, a gente está escolhendo textos, está começando a pensar também. Tá gestando, né? Eu tenho duas perguntas. A primeira é se aquelas histórias que você colocou no Instagram, se as professoras podem pôr no canal do Classroom, pode baixar e utilizar Pode, está lá tranquilamente. para isso. Está lá para isso, pode Tá. usar. A outra é a Meire, ela quer saber sobre o ilustrador, se depende do autor, a interferência do ilustrador na história, essa conversa, esse diálogo que vocês tiveram, Ok. depende do autor ou é comum ter essa conversa? Isso depende muito da editora. O Da editor, na editora, verdade, não né? é nem do autor, é da Tem, editora. o editor, ele às vezes ele escolhe o texto, de- depois ele escolhe o ilustrador, sem interferência do autor,
e ele faz a intermediação entre um e outro. Às vezes, o autor e o ilustrador nem conversam. Nossa. Né? Eu não gosto disso, mas acontece. Aconteceu com um livro nosso, que a gente primeiro tentou com o ilustrador, recebi o texto, passei para o ilustrador mostrou, eu vi primeiro, meio que não havia gostado, passei para o ilustrador para ter a palavra dele, eles não chegaram a conversar e não rolou, porque não chegou esse ilustrador. Aí depois foi escolhido outro ilustrador e aí eles já conversaram. Então, assim, eu deixei, não, conversa vocês, talvez eu que atrapalhei, não sei, o negócio. Mas é muito de editora para editora. Né? Eu Uhum. acho que talvez as editoras falam que tem editoras grandes que fica isso a cargo do editor, tem outras que apresentam também o projeto completo, né? O autor ilustrador já vem com o Conversões. projeto, já Uhum. vem com o projeto pronto. Então, assim, acho que depende muito. A gente recebe muito texto, filtra muito, não é todo livro que a gente pode publicar. Então, a gente já, de alguma maneira, como somos pequenos, também fazemos escolhas, às vezes, olhando quem está do outro lado, quem é o autor. Nós publicamos um livro agora, que é uma reedição, na verdade, que é o Uniforme, e o Uniforme é Tino Freitas e Renato Morricone. Quando o Tino ofereceu o texto para Nana, para minha esposa, o livro, é uma segunda edição, ele já havia sido editado, a editora que havia publicado não havia renovado o contrato, não, então ele estava sem casa e ele passou para nós o material. E, e aí, claro, conhecendo a trajetória do Tino, ele é um artista que vai para campo, que vai nas escolas, que vai para os eventos, que recorre o Brasil de ponta a ponta. Então a gente, claro, não ia negar, porque também tem esse apoio para ajudar a promocionar o livro. Né? A gente recebe muito texto de autores novos, só que às vezes, claro, falta um pouco também deles entenderem como é o nosso projeto, o que a gente está procurando. Às vezes falta entender como se estrutura um livro, que às vezes vem com 10 páginas de texto para querer que o livro seja para criança que ainda não lê. Então, assim, não enxergaram bem como funciona o livro ilustrado. Eles talvez vêm de um outro universo e não tiveram essa possibilidade de analisar mais livros. E, então, enfim, são decisões que a gente vai tomando, mas o, o que eu gosto é realmente de fazer esse triângulo, né? Autor, ilustrador, editor. Eles Fazer poderem conversar, né? que a tríade converse e elabore o projeto e depois ofereça a melhor obra possível. E claro que dentro das possibilidades da editora, né, porque um livro, nós fizemos agora esse aqui em capa dura, mas o livro capa dura, ele realmente encarece. Né? Capa mole já fica mais Mas, sim, mais em em conta. conta na hora de produzir na gráfica. Então, essas decisões também quem toma é a editora. E é mais em conta para quem vai comprar também, né? Para o leitor ter mais Fica acesso, né? mais em conta, e claro, a gente consegue não sair, não fazer com que a nossa editora vire uma Kozak Naif, que vendia livros bonitos, mas eram muito caros, e assim depois a editora quebrou, né? Porque Sim. não tinha público. Então, a A gente gente sabe adora onde. aqueles livros, mas sabe que não é todo mundo que pode comprar, né? Então, a gente, claro, Infelizmente. tem que estar dentro se manter dentro de um patamar para conseguir que o público continue acreditando no catálogo da gente. Se a gente começa porque cresce, vai fazer livros mais caros, não é assim que funciona. Né? Uhum. Então, tá bom, Não, Pablo, eu agradeço. O pessoal está tudo aqui elogiando, agradecendo, adoraram o livro, adoraram a sua disponibilidade, né, de pôr a né? contação lá para eles poderem usar. A sua generosidade, eu agradeço a sua presença, Tem, agradeço ter cedido para eu poder contar os livros, porque no YouTube sim, nem tudo pode. Então, eu falei para elas: olha, gente, eu tem, peço para o editor, eu me peço para a é, editora, porque
o YouTube a gente tem que tomar uns cuidados. Então, agradeço a sua generosidade, a sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. E parabéns pelo trabalho. Espero que a sua editora continue assim, fazendo livros de qualidade, livros que vocês tenham cuidado com cada livro, né? A gente vê que tem um amor mesmo pelo que faz. Então, parabéns e Muito grata. obrigado. Agradeço a quem participou, assistiu até agora. E visite os canais aí, acompanhe o trabalho da Gato Leitor. A gente está mais ativo assim no Instagram, mas no Facebook também. Mas estamos aí sempre abertos para conversar e trocar ideias também. Tá bom? Então, grata também às professoras. Essa foi a nossa primeira live. Aí, aos poucos, as pessoas vão chegando. Eu agradeço a presença de todos e até nosso próximo encontro. Grata, viu, Pablo? Obrigado. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Boa tarde.